Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. Esse que eu acredito que será o programa 42 ou 43. Agora eu me perdi. Esqueci de conferir antes de dar play. Mas vamos lá, né? Enfim, e ouvindo o programa de segunda-feira, que foi onde eu falei sobre o quarto episódio da série Psicadélica, né? Que era focado em DMT, eu me liguei que eu ainda nunca fiz um programa dedicado sobre todo esse lance da espiritualidade do meu ponto de vista, né? E esse tipo de esclarecimento pode ser muito pertinente para muita gente conseguir entender melhor o porquê que eu tenho as convicções que eu tenho sobre várias coisas, né? Porque esse tipo de coisa que realmente significa muito na forma que tu vai elaborar os teus pensamentos, sabe? As tuas crenças que tu tem ou não com relação ao mundo espiritual, né? A espiritualidade. Então, vou contar então primeiro, antes de falar como é que eu enxergo as coisas hoje em dia, vamos contar como é que, né, eu vivi uma vida que me levou a acreditar nas coisas que eu acredito hoje em dia, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, assim, a minha família, questão assim, de religiosidade, não era uma família necessariamente religiosa, assim, não cresci dentro de uma doutrina específica a vida inteira, mas, por exemplo, na minha infância, o primeiro lugar que eu me lembro de ter contato com algo relacionado à religião era com o espiritismo, né? A minha mãe, ela tinha já frequentava casas espíritas e tudo mais, e ela, inclusive, já conforme eu adquiri, não me lembro qual idade, eles me contaram que ela tinha tido assim, um passado de possivelmente desenvolver a mediunidade dela dentro de uma casa espírita e tudo mais. Só que ela teve um capítulo que eu vou começar o programa contando ele, que esse é o tipo de história que fez com que eu, desde uma infância, crescesse acreditando nessas questões sobrenaturais, porque era contada pela minha mãe e eu não acredito, não tinha por que duvidar da palavra dela, né? E nem da sanidade dela, porque eu convivia com ela diariamente e ela não eram capítulos que se repetia. Mas ela contou quando ela era jovem, ainda antes de ser mãe, né? Ela tinha 19 anos, se eu não me engano. E ela tava. Teve um dia que tinha falecido eu acho que era minha tataravó e era bisavó dela, no caso, sabe? É uma senhora que eu nunca cheguei a conhecer. Né? Até me lembro que o nome dela era Mercedes. Olha, né? O nome de marca de automóvel, né? Mas enfim. Aí essa minha tataravó faleceu, né? E a minha mãe disse que, não sei se foi no dia do enterro dela ou num dia anterior, algo desse tipo. Ela disse que né, ela frequentava casas espíritas e tudo mais, e se eu não me engano, ela já estava até para começar a trabalhar, assim, desenvolver, estava sentando na mesa, digamos assim. Só que daí nessa noite dela teve um capítulo que ela falou que a história que ela me contou, que se eu não, posso ter me esquecido, que é o tipo de história que eu não fico pedindo pra ela contar todas as vezes, então eu não sei qual foi a última vez que eu vi essa história. Mas a história que a original que eu me lembro, ela disse que naquela noite ela sentiu que tinha alguém deitado do lado dela, ela sentiu realmente o toque, o corpo, sabe, de alguém. E ela disse que se virou para trás, surpresa, achando. Ela disse que não sabia que ela ia enxergar. E ela enxergou aí a bisavó dela, né? E dela contou que ela teve um surto, né? Um ataque de pânico. Ela saiu caminhando pela casa e depois saiu para fora, saiu pra rua. Ela disse que queria ver a rua, queria caminhar, queria ver as coisas, porque ela tava com uma sensação de morte iminente e tudo mais. E daí a minha avó ficou apavorada. A minha avó, no caso, a mãe da minha mãe, né? Ficou apavorada e chamou daí a minha bisavó, que era vó da minha mãe, filha dessa senhora que tinha falecido, né? E a minha bisavó, já era uma pessoa do espiritismo e tudo mais, ela era aquelas velhas benzedeiras e tal, muito cresci com ela me benzendo, a minha bisavó, então ela pegou ela que acudiu a minha mãe e daí ela tiveram que fazer um processo assim para ela ficar, digamos, não enxergar, não ver, não ouvir as coisas assim, entendeu? Porque ela não tava, tipo, ela teve uma reação, sabe, realmente assim de parecia que ela ia ter uma crise e ia surtar, sabe? Não ia estar mais, não ia mais conseguir viver a vida dela, digamos assim, né? Por causa que né, que nem eu falei, ela tinha saído de casa e tava querendo ver o mundo porque ela tinha certeza que ela ia morrer, entendeu? Que a morte dela tava chegando depois daquela visão ali que ela teve. Então foi um capítulo assim que quando a minha mãe me contou aquela história e eu acreditando na palavra dela, que ela enxergou alguma coisa e ela sentiu
extremamente apavorada por isso, né? Por ter enxergado uma pessoa que não estava mais viva, digamos assim. E daí só que ela falou que por causa disso ela não trabalhava mais com a mediunidade, mas ela ainda frequentava e quando era criança já me levava. E a minha perspectiva de criança naquele espaço era realmente, pra quem já foi em casas espíritas, eu achava realmente muito tedioso, né? Não tinha saco, não tinha paciência pra ficar dentro daquele tipo de ritual e tal. Não sei se mais velho eu teria mudado, teria ido pra um culto desses assim e conseguir ficar o processo inteiro ouvindo e tudo mais, né? Mas essa foi a minha razão inicial com essa questão. Aí, conforme eu fui crescendo e aprendendo sobre todo esse lado, assim, eu não frequentei mais e não sei qual foi a última vez que eu fui num, num centro espírita, digamos assim, né? Mas conforme eu aprendi mais sobre a doutrina, inclusive quando eu era mais jovem, eu já realmente li o, o livro escrito pelo Allan Kardec, que agora, né, acho que é Evangelho, se eu não me engano, né? Segundo o Espiritismo, no caso. Não me lembro se eu li inteiro, mas eu li passagens e tudo mais. E também conversava com outras pessoas que tinham conhecimento sobre isso daí. Eu gosto bastante da doutrina espírita, sabe? Em questão, assim, partes do mundo, muitas coisas que eles dizem ali, eu consigo enxergar como uma possibilidade. Inclusive, provavelmente são fundamentos que são responsáveis por eu elaborar parte das minhas crenças particular. Mas, né, eu particularmente nunca fui uma pessoa espírita, mas eu nasci numa família que não virava a cara pro espiritismo e tudo mais, e durante a minha infância, a minha mãe fazia questão de me levar. Conforme eu fiquei mais velho, eu falei, mãe, eu não quero mais, porque é chatão, tá ligado? Mas ainda assim, eu não desrespeitava, simplesmente não me sentia, sabe, estimulado a ficar participando. E a minha mãe também não foi a vida inteira também dela, né? Momentos da vida dela, parava de ir em qualquer centro espírita. Hoje em dia, por exemplo, ela também não vai em nenhum centro espírita, acho que já faz um bocado de tempo, né? Mas enfim, aí então eu tive esse contato assim, tal, com esse tipo de. E pro lado do meu pai, ele particularmente não era vinculado a religião nenhuma, entendeu? E a opinião dele sobre as questões espirituais era meio assim, meio cética, mas não era de provocar, de deboche, só porque ele tava mais naquela coisa de que se Deus existe, ele não se importa com a gente, tá ligado? E a gente tá aqui pra fazer o nosso e era isso, sabe? Quando ele entrava nesse tipo de raciocínio, era basicamente nesse tipo de núcleo de questão que chegava a opinião final dele, sabe? Então, só que daí, conforme eu fui crescendo, eu me lembro que a gente passou daí por um. Quando eu era criança ainda, aí eu não vou saber exatamente a idade exata, mas eu comecei daí, a minha família, de modo geral, começou a frequentar, assim, espaços de religião afro-brasileira, sabe? Umbanda, quimbanda e tudo mais, né? Nação também já assisti algumas sessões, mas muito menos, né? E, geralmente quando eu já era mais velho, mas quando eu era criança eu já conhecia Umbanda e até a quimbanda, e deixa eu me lembrar mais ou menos assim que idade que eu tinha. Devia ser perto da minha quarta série, então eu devia ter com uns 11 anos ou 10 anos de idade. Eu ainda era bem jovem, né? Inicialmente eu me lembro que assim, antes de ter contato com a religião afro, eu me lembro de ter ouvido assim realmente alguns comentários de teor assim preconceituoso, sabe? Quando a gente via despachos e oferendas e trabalhos em esquinas, e quando fala, e várias vezes eu ouvi assim discursos a respeito de batuque, muitas vezes preferidos, né, por pessoas que tinham crenças contrárias, assim, digamos, pessoas que tinham suas opiniões religiosas estabelecidas em outra religião, né? Ou não sei se pessoas também que não tinham crença em coisa nenhuma. Mas eu já tinha ouvido esse tipo de noção, mas eu ainda não tinha nada muito estabelecido na minha cabeça, se era bom, se era ruim, se não sei o que lá. E daí uma prima da minha mãe começou a se relacionar com um cara que ele já era de religião, e a prima da minha mãe convidou minha mãe pra conhecer, entendeu? Porque sabia que minha mãe, né, independentemente dela estar frequentando espiritismo ou não, ela era uma pessoa que tinha crença em Deus, entendeu? Mesmo ela não sendo também uma pessoa católica, cristã de modo geral, a minha mãe, muitos desses fundamentos religiosos, assim, básicos, sabe, do amor próximo com a si mesmo, essas coisas, e salmos e essas preces mais famosas, ela gostava, entendeu? Então ela foi convidada dessa minha prima falou: vai gostar, tu vai ser isso, vai ser aquilo. E daí a gente conheceu, né? Minha mãe foi, ela me convidou pra ir, eu sendo uma criança curiosa, quis participar. E na religião afro eu sempre me lembro que eu me senti muito confortável desde assim, né? Afro-brasileira, bom especificar por causa que a
a doutrina que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, no século XXI, é uma doutrina brasileira, realmente é uma coisa nossa, né? Não é algo que existe em outros lugares do mundo. A religião afro-brasileira, ela é isso, ela é afro-brasileira. Veio dos fundamentos africanos, se desenvolveu na África e se tornou aqui o que é nosso daqui em cada região, inclusive tem o seu, inclusive, né? Mas então, daí começamos a conhecer, assim, comecei a descobrir como é que era esse lado. Eu não vou me aprofundar sobre esse lance por uma questão de que, né, eu não sou a pessoa que tenho a formação necessária para estar explicando, né, os fundamentos de religiões para ninguém, entendeu? Nem a religião afro, nem nenhuma outra. Mas, né, só para saber que eu tive esse contato, então, a partir dos meus 10, 11 anos, mais ou menos. E lá, me lembro que eu sempre me sentia muito confortável, sabe? Eu gostava bastante dos pontos, né, que são as músicas, as canções, né? Gostava do toque do tambor, gostava do ritual, gostava de todo aquele... E daí eu me acostumei daí com esse processo ali que rola, né? Para quem frequenta religiões afro-brasileiras, sabe que é um culto muito, né, é muito tribal, muito ritualístico, muito xamânico e tudo mais, né? Sabe que vai ter as incorporações e tudo mais, os guias vão se manifestar, vai ter as consultas e tudo mais. Enfim, vai rolar um monte de coisa ali, né? Que quem frequenta sabe como é que é, e quem não frequenta é capaz de saber mais ou menos, né? Porque tem muita gente adepta das religiões de matrizes africanas aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também, especificamente, né? Então, né, a partir dos 10 anos de idade isso começou a se tornar normal, entendeu? Eu comecei cada vez mais a me sentir confortável, me identificar, e até o final ali dos meus 14, mais ou menos ali, de 14, 15 anos de idade, eu frequentei ali sabe, geralmente era o mesmo terreiro, eu não me lembro se eu ia para outro terreiro nessa época já, né, mas eu já fui em umas quantas terreiros da minha vida, diferente, né, mas geralmente é sempre de um conhecido, algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa de confiança que te convida para, sabe, que tu conhece, tu é, digamos assim, né, eu não sou praticante da religião, mas eu sou uma pessoa que tem respeito, tem carinho, eu gosto de estar presente nesses lugares onde tem esses rituais, né? Quem conhece, me conhece, sabe disso, daí as pessoas de vez em quando te fazem um convite, né? No mundo pré-corona. Então teve tudo isso daí, eu comecei essa religião africana começou a fazer parte da minha vida, né? Algum... Durante um tempo ali da minha adolescência e tal. E a minha mãe também frequentava, o meu irmão mais velho também frequentava, né? O meu pai ia que vez que outra, mas ele é o que menos frequentava, mas o meu pai já namorava mais comigo nessa época, mas de vez em quando a gente convidava ele para ir mesmo sem morar na mesma casa que a gente, né? Mas ainda assim ele não aceitava geralmente, mas em algumas ocasiões ele já foi. Só que daí quando chegou a partir do meu, assim, meus 15 anos de idade, mais ou menos, eu parei de frequentar porque o meu irmão, ele não estava indo mais ele tinha mudado, ele não era mais filho de santo de uma casa que ele já tinha sido, no caso, né? E daí tal, a minha mãe, né, tava de vez em quando ela ia em outros terreiros que eram de amigas dela, que não eram tão próximas ali da minha casa, e eu tava muito inserido na rotina de adolescente, digamos assim, sabe? Com colégio e curso e namoro e amizades, então realmente não parei alguns anos de frequentar ali e tal. Só que daí, né, aí por que eu tô continuando nessa narrativa? Vocês falaram, mas tu não ia falar como é que é a tua visão sobre espiritualidade, tu vai se resumir só nisso. Não, isso aqui ainda tô fazendo a caminhada para vocês entender pontos importantes que ficam por trás dos meus fundamentos, que hoje em dia eu acredito, digamos assim, com maior segurança, sabe? Por trás das minhas palavras, porque tem um fundamento maior do que só, né, um achismo. Enfim, aí eu fiquei esse período daí entre os meus 15, sei lá, talvez até meus 19 anos, sem ter, assim, um contato frequente e diário em religião nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda continuava sendo entusiasta. Inclusive, assim, eu lia coisas tanto de religião africana quanto espiritismo e outras religiões variadas, sabe? Budismo, hinduísmo. Eu sempre achei interessante ter que me se informar sobre essas questões, porque eu gostava de ver os pontos de convergência, os pontos de diferença, o que várias religiões concordam, o que várias religiões discordam, o que é sagrado, o que é pecado, toda essa noção, porque através disso daí eu consegui elaborar o que eu acreditava, né? Quais são as coisas que para mim são reais. Porque eu particularmente, por exemplo, eu nunca enxerguei nada, né? Nada que eu consiga, que não fique naquela coisa de que pode ter sido, pode não ter sido, sabe?
Eu nunca tive capítulos que nem minha mãe e outras pessoas que eu conheci na minha vida que me contaram de ter enxergado algo, tipo, de uma maneira clara e que eles tiveram noção de que eles estavam vendo algo, sabe? Não foi um vulto, um jogo de luz, algo que eles viram, algo que depois não estava mais lá, sabe? Algum ser, um espírito, alguma coisa desse nível. Eu nunca tive essa experiência, né? E particularmente também nem ouvindo, assim, não é como se eu ouvisse coisas, se eu visse coisas, né? É inclusive por isso, inclusive, que eu não acho que eu sou louco, né? Se eu enxergasse coisa e visse coisa, eu já teria certeza absoluta que eu era maluco de pedra. Mas como, por mais doido que eu seja, eu não enxergo e não vejo porra nenhuma, não ouço vozes na minha cabeça nem nada, então, né, eu meio que acredito ainda na minha sanidade. Mas ainda assim isso daí não me impedia de ter crença justamente porque, né, eu já vi, tinha, não só dentro da minha família tinha isso daí, mas eu entrava em contato com pessoas com crenças, com convicções sobre espiritualidade, sabe? Seja as pessoas do espiritismo, né, que tem todas as crenças na imortalidade da alma, a reencarnação, todas essas coisas, e muitas dessas coisas também persistem, né, na religião de matriz africana, porque, por exemplo, a região africana também acredita na mortalidade da alma, né, até onde eu sei, e vários conceitos assim, o famoso karma, sabe, que essa palavra nem é daqui, né, mas o karma também é aceito por essas religiões e outras religiões variadas, então tem vários desses pontos assim que eu fui criado no meio de pessoas que tinham essas crenças e para mim elas faziam sentido, sabe, não era um negócio que eu pensava assim, ah, não, eu vou desacreditar no que essa pessoa tá me falando, nesse testemunho dessa pessoa aqui que tá me dizendo o que ele viveu, o que ele passou, o que ele sentiu, o que ele enxergou, eu vou dizer que não é verdade, sabe? Então, pra mim, essas coisas sempre foram muito, né, uh, fizeram parte do que eu acreditava. Então, nunca chegou um momento que eu realmente neguei a existência da alma, a existência de Deus, sabe? Eu nunca passei por essa etapa, assim, no meu amadurecimento. Os meus questionamentos eram muito mais filosóficos e fundamentais, sabe? Tipo, se existe Deus, se existe a alma, como é que essas coisas funcionam, sabe? O que realmente é ruim, o que realmente é pecado, sabe? O pecado é o que está na Bíblia, o pecado é o que é dito pelo Espiritismo, o que é dito pelo hinduísmo, o que é dito pelo, sabe, como é que é mesmo? Faltou agora o negócio da religião dos muçulmanos, gente. Nossa, me esqueci agora, falhou, né? Mas tem todas as religiões aí, eles condenam coisas, algumas são parecidas, outras são diferentes e tal, e essas coisas que eu queria entender, o que é pecado, o que é errado, como é que, né, acontece esse processo, mas eu nunca desacreditei no mundo espiritual, nem no mundo, nem na figura de Deus, digamos assim, sabe? Só que daí, então, o capítulo que eu queria descrever, antes de me aprofundar nesse negócio que eu já comecei a me aprofundar, perdão, é um bagulho que começou a acontecer, então, a partir dos meus 19 anos de idade. Eu acho que eu tinha 19 anos de idade ainda, não tinha feito 20, né? Porque isso daí é quando eu estaria no meu terceiro namoro, eu tava me envolvendo com uma mulher, né? Eu ia chamar de guria, mas pode chamar de mulher, e ela era mais velha que eu, né? Ela tinha 4 anos a mais que eu, então ela tinha 23 e eu tinha 19. E daí, ela sendo uma mulher mais velha, ela já tinha suas opiniões, suas convicções e tudo mais, e uma das crenças que ela tinha era o ateísmo, né? Ela era uma pessoa que não acreditava em nada do mundo espiritual. E eu, como eu já tinha tido esse passado de espiritismo, mas principalmente de religião afro, que foi o que eu mais frequentei, e eu enxergava coisas que faziam com que eu não me questionasse sobre a existência do plano espiritual, sabe? Daí eu falei, não, ateísmo é balela, não quero nesse papo daí. E ela, guria, não, mas que não sei lá, como é que tu sabe? Por que tu acha que sabe disso? Eu falei, cara, tu já foi numa terreira, tu já frequentou um culto, tu sabe como é que as coisas acontecem lá dentro? E ela dizendo, não. Eu falei, tá, então um dia nós temos que ir, só que daí, então, pra gente ir, a gente tinha que ter algum lugar de confiança, né? E o primeiro terreira que a gente foi de novo, foi uma terreira que a minha mãe estava frequentando, e eu nunca tinha ido e tal. E essa terreira daí, ela tinha uma característica de ser aquelas linhas brancas, linha cruzada, então ela tinha muito uma pegada do espiritismo assim e tal, né, chegando a ter preces e rezes, tinha esse negócio, é uma linha branca assim tal, né, ela é uma mistura, digamos assim, da Umbanda com o espiritismo, basicamente, né, e daí, depois que a gente foi num culto, só que foi um culto assim que não era muito parecido com o que eu estava acostumado, sabe, e daí depois assim, essa minha namorada, ela falou assim, eu não vi nada demais. Ela ficou assim, né? Eu falei, não, mas é que isso aqui foi diferente, não é assim que eu tava lembrado. Eu falei pra ela, não era essas terreiras que eu ia quando eu era mais jovem. E daí, então, a gente entrou em contato com o meu irmão, né? O meu irmão e a esposa dele, que, tipo, eu não queria, né? Eu não quero expor os outros, assim, digamos assim, né? Nos meus programas, mas é que tem que mencionar essas pessoas para saberem
né, que tiveram figuras de influência, digamos assim, né? E essa esposa do meu irmão, ela era uma pessoa com uma vida de religião a vida inteira, né? Desde da infância dela até, né, a vida adulta, ela sempre teve contato com religião, não só a religião afro, mas principalmente a religião afro, né? E até outras religiões também, outras doutrinas, né, relacionadas à bruxaria e tudo mais. E daí ela pegou, assim, nessa época, ela e meu irmão, eles estavam frequentando uma terreira de uma amiga dela e tal, né? Essa esposa do meu irmão já era até filha de santo dessa outra mãe de santo aí que eles estavam frequentando. E daí eu falei pra eles, né? Eles estavam naquele processo de conhecer essa minha namorada. Eu falei, então, eu tava querendo mostrar uma sessão, né, pra fulana, porque ela não conhece, ela nunca viu e tudo mais. Eu quero que ela conheça, tipo, esse lado, essas coisas que existem, né, na volta dela. E daí a minha cunhada fala, não, tá bom, vamos lá, vou falar pra fulana lá, né, pra mãe de santo dela, que não posso ficar falando várias fulanas, mas vou falar pra minha mãe de santo que vai e tu, que tu é, né, o irmão do seu irmão e a tua namorada e tal, e elas vão te receber bem e tudo mais. Ah, tá certo, daí a gente pegou, a gente foi nessa sessão, né, lá nessa terreira daí e tal, que era onde meu irmão e a esposa dele ia. Então, essa esposa do meu irmão foi outra pessoa que, quando meu irmão se relacionou com ela e eu comecei a conhecer ela e as histórias da vida que ela tinha, sabe? Foi outra pessoa que também fortificou bastante as minhas crenças, né? Porque quando eu conheci ela, eu ainda era bem jovem, tinha 13 anos em diante, né? Foi quando eu comecei a ter contato com ela, né? Então, ela já era uma mulher adulta e tudo mais, e as histórias que ela contava, no meu ponto de vista, tipo, não tem por que essa mulher aqui, que já tem uma história, uma vida dentro da religião e tudo mais, né? E ela pegar e ficar inventando história para impressionar uma criança, sabe? Então as coisas que eu falava, eu acreditava, as coisas que ela falava, eu acreditava também, sabe? E tudo mais. Então eu já tinha visto ela, né, nessa terreira que eu frequentava quando eu era mais jovem, ela já ia para lá, ela trabalhava, ela recebia várias entidades de várias linhas diferentes, sempre eram entidades bem desenvolvidas e que todo mundo que estava lá naquela sessão conhecia, ia lá querendo receber orientação pelos guias dela e tudo mais. Então, né? Eu já tinha. Ela era foi outra figura na minha vida que foi importante para eu manter, assim, com essa minha crença no espiritual bem firme, sabe? Porque ela me contou várias coisas e ela tem uma vida que nem todo mundo teve, sabe? Ela tem uma mediunidade bem aflorada, bem desenvolvida desde muito cedo, e ela escolheu praticar e se envolver com esse lado, sabe? Que muita gente, por algum motivo, não quer. Enfim. E daí, então, a gente foi lá nessa terreira, né? E daí, isso daí, aí chega a parte, né, importante pra mim a níveis pessoais, né? Porque foi nessa terreira, daí na primeira vez que eu fui nessa terreira daí que a esposa do meu irmão e o meu irmão Yuri nessa época, que eles também não vão mais, né? Mas isso daí quando eu tinha 19 anos, então já faz uns 8 anos atrás, né? Quase 9 anos atrás. E foi daí a primeira vez que eu recebi uma entidade, né? A primeira vez que eu recebi uma entidade, pra quem não sabe, é uma expressão que tu usa pra dizer que tu teve uma manifestação ali de um outro ser, um outro espírito que não o teu, tá ligado? Então, né, isso daí foi. Tinha 19 anos, então pensa que foi o seguinte, né, que eu tô tentando reformular bem na minha cabeça para conseguir dar o relato, assim, uma questão, assim, só pra gente que nunca teve esse contato, que nunca viu, e também para se colocar no lugar de quem já passou por isso e entender como que a tua cabeça muda depois que tu passa por uma experiência dessas, né? Então, essa era a primeira vez que eu tava indo, né, no culto, regido lá por essa mãe de santo, né? E daí ia ser uma sessão de Exu, né? Pra quem não sabe, Exu daí é a Quimbanda. E daí tava tocando ali, eu sempre gostei muito dos pontos, só que fazia muito tempo que eu ia numa terreira, então vários dos pontos eu nem me lembrava muito bem a letra, eu tava, né, querendo cantar os que eu conhecia. Aí chegou até um ponto que eu não conhecia, inclusive, sabe, era uma música que eu nunca tinha ouvido sendo cantada em terreira nenhuma, né, e enquanto tava sendo cantada aquele ponto, eu me lembro que eu tava, queria ter pegado ele, eu queria cantar, só que não tava, né, conseguindo direito. E daí, eu tava lá pela primeira vez ali, ouvindo, né, nessa casa, ouvindo essa música, e chegou um momento que eu tô de olho fechado já e tal, e quando eu olho pra frente, a mãe de santo, que nesse momento eu acho que ela já tava já com o guia dela também, no guia não, né, com a pombageira dela, no caso, já tava incorporada já, e daí ela pegou e tava ali na minha frente olhando pra mim, e daí passou alguns segundos assim e tal, e eu comecei a gritar, sabe? E daí o tipo de coisa que, tipo, você tem que entender que nessa época eu tava. Essa era a primeira manifestação, então eu nunca tinha acontecido algo assim comigo ainda, né? E eu já tinha frequentado terreira há um bom tempo, só que agora era a primeira vez que eu tava pisando numa depois de ter 19 anos, digamos assim, sabe? Já era adulto.
por assim dizer. E daí eu me lembro que e eu tava sóbrio, entendeu? Então, outra questão, eu tenho noção absoluta de que eu tava sóbrio, tenho noção de que meus comportamentos são normais no dia a dia, sabe? Então, quando eu comecei a gritar, eu já fiquei tipo assim, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui, porque eu não tô comandando esse grito, sabe? E daí eu me lembro que eu ergui meus braços pro alto e tudo mais, e daí depois ela falou, né? Ela falou assim, não, e eu gritando, enquanto eu estava cortando, eu estava gritando bem alto e a plenos pulmões, sabe? É um tipo de grito que se eu tentasse comandar eu fazer aqui agora, eu não conseguiria, porque é o tipo de grito que tu, sei lá, tu não vai emitir, sabe, naturalmente, tu só vai gritar com tanto fervor, se tu tiver algum motivo, sabe, digamos assim. E daí ela pegou, me lembro que ela falou pra mim assim, não precisa chegar com raiva ou sem raiva tu vai chegar igual. E daí depois que parou a gritaria, eu baixei meus braços. Isso esqueci de comentar que quando eu fui erguer meus braços, sim, eu senti realmente como se tivesse alguma coisa assim, ou entrado pelos meus braços, ou estava segurando meus braços e erguendo minhas mãos para cima, sabe? Foi realmente um negócio mais forte, foi um comando praticamente involuntário. E daí ela falou para mim assim, vai ali saltar o congá. E eu me lembro, saltar não, saudar, né? Vai ali saudar o congá. E daí, ela já não tava falando comigo, no caso, né? Esses comandos, essas ordens já não era mais pro Renan. Tanto é que eu me lembro que eu fiquei pensando assim, como assim saudar? Que eu vou fazer? Saudar quem? Como assim? Só que daí eu fui caminhando, meio que um andar ainda diferente, e tinha uma consciência dupla. Eu sempre, né, estava consciente o tempo inteiro, né? Eu não apaguei, não perdi minha consciência, mas ao mesmo tempo, sabe que quando tudo que tu vai fazer, tudo que tu vai falar, meio que teu cérebro já decidiu antes de tu fazer, sabe? Tu tem noção exata de todos os comandos, já elaborou na tua cabeça o que tu vai estar fazendo, o que tu vai estar falando antes de tu dizer, né? Só que daí, nesse momento, eu não tava realmente com as coisas na minha cabeça, entendeu? No meu andar, sabe, a posição que eu tava fazendo com as minhas mãos, inclusive na hora que eu fui saudar o Congá, eu me ajoelhei na frente do Congá e eu saudei, eu fiz um sinal, um símbolo ali. E eu me lembro que nada disso estava na minha cabeça, sabe? Eu não tinha pensado o que eu vou fazer lá. E daí depois ela falou pra mim, daí eu não vou entrar em todos os detalhes assim e tal, né? Porque o núcleo da questão era só, né, saber que essa foi, assim, meu primeiro contato, assim, né. Primeira vez que eu trabalhei, isso foi uma sessão de Kimbanda, então, né, trabalhei com o Exu, né, e daí depois disso, eu viraria filho de santo daquela casa, eu ficaria um ano, né, frequentando aquela casa ali, e nesse meio tempo ali que eu frequentei a casa, eu virei filho de santo e tudo mais, né, e eu tive várias experiências, assim, com entidades, entendeu, eu tive. Sabe, para quem está familiarizado com as entidades assim de religião de matriz africana, eu trabalhei com Exus, trabalhei com caboclos, né, que é na Umbanda, eu trabalhei com Cosme, né, que também é Umbanda, que são os espíritos de criança e tudo mais, e trabalhei com o Cigano também, né, que é o povo do Oriente. São essas quatro entidades assim, eu só não trabalhei com os guias maiores, né, que são os orixás mesmo, que é a nação. Isso daí eu não tive experiência o suficiente para chegar nesse ponto, a minha vida dentro da religião não durou tudo isso, né? E Preto Velho também eu teve uma sessão que, como não acontece com tanta frequência assim e tal, e quando foi rolar uma sessão assim que poderia ter acontecido, tava num contexto já meio complicado dessa parte toda ali e tal. Mas enfim, né? Então durante esse um ano eu tive essa experiência com a religião, né? Ainda não enxergava nada, ainda não ouvia nada, entendeu? Né? Mas ainda assim, é o tipo de experiência que pra mim, aquilo lá, naquele momento da minha vida, significou muita coisa, sabe? Por causa que nem eu falei, quem não me conhece não tem por que levar meu relato, né, como prova de nada, sabe? Não tem por que alguém botar a mão no fogo pelas coisas que eu tô falando. Mas agora, do meu ponto de vista, entendo que isso pra mim foi tipo assim, só uma confirmação de uma crença que eu tinha, sabe? Porque, né, eu já não achava que era lorota, que era mentira, que era bobagem, eu não duvidava dos outros, né? Só que quando acontece contigo, que nem eu falei, tu tem noção de que tu não é louco, tem noção de que tu tá sóbrio, e tu tá fazendo coisas ali que normalmente tu não estaria fazendo, sabe? Tu sabe muito bem que tu não tá fazendo a troco de nada, né? Tu tem noção clara, sabe? É tipo Cosme, porque quando recebe um Cosme tu começa a se comportar como uma criança, entendeu? É o tipo de experiência, né, que tu tá tendo ali, tu não vai pegar e tu vai ficar tipo assim, não, eu tô aqui me fazendo, sabe, eu vou me fazer, porque é o tipo de coisa que pra mim é uma prova muito clara, sabe, de como existe um mundo espiritual, né. A questão é, aí deixando de lado, tipo, depois que eu me desvinculei da religião afro, né, e daí, tipo,
Por que eu não fiquei na religião afro? Por que eu não fiquei em uma outra religião? Porque eu, particularmente, não me sinto uma pessoa religiosa no dia de hoje, sabe? Eu não sou uma pessoa assim que me dedico tanto quanto essas religiões precisam, sabe? Qualquer religião que tu vai fazer parte tem que ter uma devoção muito grande, sabe? E essa devoção tem que estar muito estabelecida numa crença, né? E todo o respeito que eu tenho pela religião africana e tudo mais, o ponto é que exige muito do que tu tá fazendo ali, né? Tu tem que estar, quem já frequentou e quem faz parte, ou quem conhece pessoas que são filhos de santos, sabe que são coisas que exigem muito, né? Tem que ter uma dedicação muito grande, um envolvimento muito grande. Aí depois que eu deixei de ser filho de santo, eu nunca mais voltei, né? Mas já frequentei outras casas de religião africana, já recebi entidades de novo em outras ocasiões, mas nunca voltei a ser filho de santo, né? Ter todas as obrigações que vêm com essa função, né? Mas toda essa experiência que eu tive na religião afro ajudou a solidificar as minhas crenças que eu tenho hoje em dia, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu já tô falando que, né, eu me envolvo tanto nos papos que eu quero ver se falta muito para fechar uma duração decente. Pera aí, que o meu monitor tava bloqueado aqui, ele tá destravando. Nananana. Vamos, caramba. Ah, não. Dá para concluir, então, a linha de raciocínio, tudo que eu queria falar nesse programa. Então, né? Só que daí, então, essas experiências foram fundamentais para estabelecer as minhas crenças. Então, vamos lá. Quais são as minhas crenças que eu tenho para a espiritualidade, né? Hoje em dia, o que o Renan acha? Mesmo o Renan não tendo visto nada, entendeu? Eu nunca vi nada, não vejo seres, não vejo espíritos, não vejo fantasmas, não vejo de outras dimensões, né? Mesmo o Renan não tá vendo nada, não tá vendo nada, o Renan acredita no mundo espiritual plenamente, sabe? Eu nem gosto de falar que eu acredito. Eu sei que existe um mundo espiritual, sabe? A verdade é essa. Existe um mundo espiritual na nossa volta. Para quem não sabe, para quem duvida, sabe? Para quem não duvide, entendeu? Você pode não saber, mas tem que se formar mais. Então, vai atrás de mais informações, de mais provas. Busca as coisas que tu precisa para ter noção de que existe um mundo espiritual, tá ligado? Não fica nesse papo de que tu tem que ver. Tu não tem que ver, tu tem que só saber que tá ali e tu vai saber se tu se aprofundar em várias questões espirituais e tudo mais, né? E também tem a questão do DMT, mas eu não quero recomendar drogas pra ninguém, né? Enfim. Então, tem toda essa parada daí, então eu sei que existe um mundo espiritual, eu sei que na nossa volta existem seres que não possuem a nossa matéria sólida, sabe? Mas eles ainda existem, sabe? E eles podem estar próximo da gente. E nesses seres daí eu sei que existem vários tipos de seres. Tem tanto o espírito humano desencarnado quanto seres que não são seres humanos, entendeu? São outros seres, entendeu? O que eles são, eu não gosto de dar palavras, não gosto de usar termos, entendeu? Mas eu sei que existem outros seres que não têm corpo, que estão aqui na nossa volta, digamos assim, talvez em outras dimensões ao nosso redor, sabe? Então, eu tenho essa crença real de que existe um mundo espiritual, né? Então, para existir um mundo espiritual, tem que existir um propósito, entendeu? Se existe um mundo espiritual, as coisas têm que seguir alguma lógica, sabe? Porque daí, para tu entrar nessa parte que tu acredita no mundo espiritual, né? Obviamente que eu acredito em Deus. Eu não gosto de ficar falando o nome Deus, 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 porque quando o pessoal lê essa palavra, ouve essa palavra, eles pensam muito no Deus bíblico, tá ligado? E eu ainda não sei muita coisa sobre Deus mesmo, sabe? Eu não sei muito de como que ele é, como que ele parece, o que que ele acha, o que que ele quer, o que que ele busca. Eu realmente não sei. Mas quando eu falo a palavra Deus, eu penso no motor inicial, tá ligado? O que que é o motor inicial? É o que fizeram as coisas. Quando tudo era nada, virou alguma. Quando tudo era nada, né? Quando o universo não era nada, um dia o universo virou alguma coisa, sabe? Se teve o Big Bang, se teve a explosão que deu início a tudo, aconteceu alguma coisa pro nada virar algo, sabe? Então, essa força, essa energia que permitiu que a vida existisse e se desenvolvesse por sob uma série de lógicas, né? Porque a nossa vida, ela tem várias lógicas. A existência humana aqui na Terra tem várias lógicas, assim, tal. Não dá para negar que, quer esse ser seja consciente ou não, ele elaborou as coisas de uma maneira que tudo fazia muito sentido quando tu examina, né, as peças muito aprofundadamente, né? Então, eu acredito, assim, no mundo espiritual, eu acredito em Deus, entendeu? Então, para mim, é uma parte da minha crença que não mudou desde quando eu era criança, entendeu? Até o, até o dia de hoje. Mas, né? Aí, assumindo que existe um mundo espiritual, assumindo que existe um motor inicial, tem três coisas que eu já tenho uma conclusão na minha cabeça de que existem também. Que é o que é a reencarnação. Então, realmente eu acredito nesse processo daí de que o que a gente está vivendo aqui agora é uma etapa da nossa jornada na Terra, sabe? Eu e vocês, todo mundo, né, que estão aqui,
já vivemos na Terra em algum momento, sabe? Eu também acredito, assim, que alguns viveram mais, alguns viveram menos, né? Não tem como todo mundo... Tipo, hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas na Terra, há um tempo atrás não tinha tudo isso. Então não tinha como estar todo mundo aqui ao mesmo tempo desde sempre, tá ligado? Então, né, por quantidade de almas, por mais que existam almas infinitas, digamos assim, tem gente que teve menos jornadas pela Terra, sabe? Enquanto tem outros que devem estar voltando aqui na vida, sei lá, pela 22ª vez, eu não tenho noção, né, exata de como que isso funciona, né, mas eu acredito em reencarnação, né, é uma coisa que é dita no espiritismo e em várias outras doutrinas, então eu acredito que o nosso corpo físico está aqui agora, ele vai morrer, ele vai perecer, a nossa alma não, nossa alma é eterna, vai viver para sempre e ela vai continuar no seu processo evolutivo, que uma das etapas desse processo evolutivo é a reencarnação, entendeu? Há essa necessidade ou capricho da existência de fazer com que a gente exista, morra, volte de novo, exista, morra, volte de novo, sabe? Por que isso daí eu não tenho informações suficientes ainda, sabe? Eu não sei dizer pra vocês por que a gente reencarna, mas eu acredito que a gente reencarna sim, entendeu? Eu acredito que faz parte esse tipo de loop, eu acredito em resgate espiritual, eu acredito em karma de outras vidas, todas essas coisas e tal. Por quê, né? Porque é aquela coisa, é dita por vários lugares diferentes, povos que não se conheciam, e eu consigo, sabe, quando eu ouço isso daí, eu penso a respeito disso, parece ter uma lógica, tá ligado? Parece ter uma lógica, por mais que seja difícil de compreender, por mais que seja misteriosa. Bom, tem aquela frase clichê que diz o seguinte, né? Que Deus trabalha de maneiras misteriosas, né? Ou aqui no Brasil, mais famosamente, é Deus escreve certo por linhas tortas, que é basicamente isso, entendeu? Então, eu realmente acredito na reencarnação, né? E eu acredito em quê? Em purgatório também. O que é o purgatório? Eu não acredito no inferno cristão, sabe? No inferno bíblico. Por que eu não acredito no inferno cristão, no inferno bíblico? Porque lá eles falam, né, do... Ah, islamismo, é isso, né, que eu queria ter falado dos muçulmanos, não é isso? Acho que é, né? Então, eu não sei se o Islã também eles falam disso. Eles também falam da nação eterna. Isso eu não acredito, sabe? Eu não acredito que no nosso universo existe um lugar onde as almas humanas são levadas para sofrer eternamente. Essa noção, para mim, não é real, sabe? Não concordo com esse tipo de visão. Porém, todavia, entretanto, contudo, o purgatório, que é uma coisa que é descrita em várias outras doutrinas e tudo mais, para mim faz sentido, sabe? Faz sentido que exista o purgatório. O que seria o purgatório? É o lugar onde tu vai ser limpo, né? Vai ser expurgado de todos os teus vícios, de todas as tuas dores, de todos os seus erros, sabe? Vão ter que te limpar, vão ter que limpar o resto das tuas atitudes, digamos, que tu teve na tua vida terrena, antes do teu espírito poder subir de novo, digamos assim, sabe? Por causa que, né, pra mim faz sentido, entendeu? Não consigo ver como é que um ser humano, que a gente fala que o ser humano é pecador, sabe? Como é que um ser humano pecador, com as nossas falhas, nossos defeitos, nossos erros, nossa vergonha, consiga subir mesmo para outro plano, sabe? Realmente acho que antes de tu ir adiante, tu vai ter que arcar com as tuas... Vai ter que pagar a tua conta, tá ligado? Vai ter que... Sabe, eu acredito que, né? Aí, para quem lê do Espiritismo, sabe que o Espiritismo também tem a sua visão, a sua explicação. Eu tô falando aqui com as minhas palavras, sabe? Do jeito que eu acredito, de uma forma simplista, de como essa coisa pode funcionar, sabe? Porque, que não falei, eu não tô aqui falando por religião nenhuma, né? Eu não tenho conhecimento nenhum para estar formulando pensadores a respeito de religiões. Então, eu tô falando aqui do jeito que eu penso, né? Então, quando eu raciocino sobre essa ideia de existir um purgatório, para mim faz sentido, sabe? Eu acho que uma das primeiras coisas que vai acontecer com o nosso espírito depois que ele for ser desencarnado e depois que ele aceitar que ele tá morto, né? Ele vai ter que chegar, ele vai ter que vai ter que arcar com as consequências dele. O karma dele dessa vida vai falar assim, ó, sabe, todas as coisas ruins, todas as coisas que tu fez, todos os sentimentos ruins que tem dentro de ti, sabe, todos os vícios, todas as coisas que tu não deixou pra trás, sabe, todas as coisas que tu ficou aqui contigo até o momento da tua morte, agora a gente vai arrancar isso de ti, sabe, e acho que tu sentir a dor das tuas escolhas deve ser uma coisa dolorosa, entendeu, mas ao mesmo tempo que faz parte, né, tem que ser expurgado, tem que ser tirado pra fora, né. Inclusive tem isso daí, isso daí que eu tô falando bate um pouco ou bastante, né, com o que o hinduísmo diz dessa questão, porque o hinduísmo também acredita em reencarnação, também acredita em karma, né, essa palavra inclusive vem lá da Índia, até onde eu sei, mas o hinduísmo, um dos deuses mais importantes que eles têm lá é o Shiva, né,
que o Shiva, ele é conhecido como Deus da destruição. Aí muitas pessoas ficam meio que assim, quando tu ouve essa palavra, já leva pra uma parada meio apocalíptica, né? Meio tipo assim, fim do mundo, ele vai destruir as coisas, ele é um Deus ruim. Mas não é essa a questão. O lado dele ser o Deus da destruição, é que ele seria o encarregado em te expurgar, entendeu? Ele destrói o teu ego, sabe? Quando tu é desencarnado, tu é, digamos assim, tu se desencarna, tu é confrontado por um Deus gigante, e daí ele fala assim, bom, agora eu vou destruir tudo que tu acha que é tu, entendeu? Todas as coisas na tua cabecinha aí, que tu acha que é tu, que tu acha que tu é isso, que isso é tua identidade, que isso é que tu é, que é isso que tu ama, que é isso que tu busca, que é isso que tu quer, eu vou destruir isso, tu não vai se lembrar de nada disso, tipo, não que tu não vai se lembrar, tu vai se lembrar que algum dia aquilo lá se importou, mas tu não vai se importar mais, tu vai ficar tipo, caralho, eu era tão apegado a um negócio desses, entendeu? Então ele vai destruir o nosso ego, ele vai destruir a tua individualidade pra tu conseguir voltar pra grande matriz e fazer o que seja lá o que tem que acontecer, porque eu não sei como é que é o mundo depois da morte, sabe? Eu não sei como é que é um mundo espiritual evoluído. Então, mas eu acredito nessa questão do purgatório, sabe? Por isso que aquela coisa da justiça divina ninguém escapa, sabe? Eu acredito nessa mensagem. Eu só não acho que ninguém vai sofrer pra sempre. Eu acho que todo mundo vai sofrer, sem dúvida, sabe? Todo mundo depois que morrer vai ter que pagar a cara por tudo de errado que fez em vida. Essa é a minha opinião, eu acredito nisso, né? O que é errado, bom, aí é difícil, entendeu? Porque muita coisa que a Bíblia condena, eu não condeno. Então, né, aí cada um vai ter que seguir o seu próprio instinto ou suas doutrinas, né? Quem não é que nem eu que quer seguir uma religião, tu vai ter que seguir aquela religião, tu vai ter que acreditar que naquele lugar que está sendo dito como errado é o errado, e tu tá fazendo a tua parte. Mas agora, se tu não segue mais a religião, mas ainda assim tu acredita em karma, ainda assim tu acredita em justiça divina, eu ainda assim tenho várias coisas que eu considero errado, várias coisas que eu considero criminosas, várias coisas que eu considero passivo de punição. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado pra isso, né? Mas eu tenho noção, sempre que eu faço alguma coisa errada, eu tenho noção absoluta de que um dia isso vai voltar atrás de mim, nem que seja depois que eu já estiver desencarnado, sabe? Mas é isso aí, tá ligado? Tu tem que sofrer pelos erros que tu cometeu, porque só assim tu vai entender que tu cometeu um erro, né? Então, eu acredito nisso, né? Então, e a terceira parte que eu acredito, deixa eu só ver aqui também, que isso aqui era anotação, né? Eu acredito em reencarnação, purgatório, e evolução. Tá, essa daí é a parte final. Essa é a questão, né? Assim como eu não sei como é que é a vida após a morte, né? Como é que o mundo, como é que a existência funciona depois que a carne já se foi, eu não sei como é que é isso ainda, né? Embora já tenha algumas ideias a respeito de coisas que eu já ouvi sobre relatos dos outros, né? Mas evolução, né? A gente sempre fala isso, evolução. Quando eu digo a gente, muitas pessoas da humanidade, né? Muitos seres falam que a humanidade tem que evoluir, que a humanidade está evoluindo, que a humanidade está progredindo, sabe? E eu realmente acredito que a existência segue essa ordem da evolução, sabe? Aí eu não tô falando dessa evolução darwinista, sabe? Tô falando, tipo assim, evolução realmente espiritual. Eu acredito que quando essa força que é Deus criou o mundo, fez o mundo fluir do jeito que ele fluiu, né? Fez a humanidade alcançar o ponto que ela alcançou, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que, tipo assim, pra mim, quando a pessoa acha que o homem, né, conseguiu se estabelecer no topo da cadeia alimentar e transformar o mundo tão drasticamente que nem a gente transformou, foi um acaso, pra mim isso daí é muito mais incrível do que acreditar, do que aceitar que existe um Deus por trás, sabe? Que existe uma ordem universal, um algoritmo por trás das decisões. Porque, tipo, a improbabilidade estatística de que uma espécie que nem a nossa, né? Para começar, que nem os mamíferos, mas que de todos os mamíferos do mundo, os mamíferos que eu chegar a algum lugar seriam os primatas e eles iam conseguir fazer tudo que eles fizeram, sabe? Tipo, por uma questão que pode chamar de seleção natural, porque como faz seleção natural já é Deus, tá ligado? Já tá falando que a natureza escolheu as coisas, ela fez as coisas acontecer do jeito que era pra ser, entendeu? Mas agora tu dizer que, tipo, não, todos os animais tinham a mesma chance, tá ligado? Quando tava no mundo selvagem, o mundo primitivo, os leões marinhos tinham a mesma chance de dominar o mundo que a gente, sabe? As doninhas tinham a mesma chance de dominar o mundo que a gente. O gorila tinha a mesma chance. Não, tipo, a gente foi, né, na minha opinião, faz parte dessa existência, da vivida aqui na Terra, que Deus quis, entendeu? Que o homem chegasse onde chegou. Por quê? Porque a gente está evoluindo, a gente está buscando uma evolução. Agora a questão é, o que é essa evolução,
sabe? O que é um ser humano evoluído? Isso daí pra mim ainda é muito complicado, entendeu? Mas eu ainda busco, sim, eu busco ser uma pessoa melhor, sabe? Aí, deixando de falar de todo mundo, pensa em si mesmo, sabe? Eu busco, sabe? Muita gente busca a evolução pessoal, muita gente quer ser melhor, ser uma pessoa, sabe? Que tu considere, de acordo com os teus valores, tu gosta de pensar que tu tá evoluindo, né? Tu tá progredindo, tá se tornando uma pessoa melhor, sabe? E daí eu não gosto de falar nada do que é uma pessoa melhor, porque eu acho muito subjetivo, sabe? O que é um ser humano melhor, porque essa evolução realmente seria o que é o objetivo da vida, entendeu? A gente veio aqui pra Terra pra gente, né? Eu acredito que a gente foi colocado aqui na Terra pra ser o melhor que a gente pode, não pra gente ser um filho da puta, um pau no cu, um arrombado do caralho. Eu acho que essas pessoas que são os filhos da puta, os pau no cu, os arrombados, sabe? Aqueles que fazem coisas, sabe? Mesmo que deixa margem para interpretação, entendeu? Pensa numa pessoa que faz coisas que tu condena, sabe? Uma coisa que tu acha, isso daí é uma coisa errada, isso é uma coisa de filho da puta, isso daí é um crime, sabe? Coisas que tu realmente acha que são pessoas ruins que estão fazendo, sabe? Que é uma coisa que é, porra, isso daí tu realmente acha que ninguém devia fazer uma coisa dessas com outro ser humano, sabe? Eu também tenho várias coisas na minha cabeça que eu considero que são muito, muito erradas e que eu acho que não deve ser feito e que eu acho que quem faz vai se fuder por isso, sabe? Eu acho que isso daí, né? Não no inferno, mas no purgatório, sabe? Essa é a minha opinião de como funciona a nossa existência, sabe? Eu acho que porque, né, essa é outro ponto pragmático da vida. Não importa se tu acredita ou não nessas coisas, elas vão acontecer ou não, entendeu? No meu ponto de vista, elas vão acontecer porque eu não tenho como acreditar que não existe um mundo espiritual. Porque eu já incorporei entidades, já trabalhei com médiums e tudo mais. Então, eu não tenho como acreditar que o mundo espiritual não existe. Se o mundo espiritual existe, eu também acredito que existe algo que fez o mundo espiritual existir, né? Da mesma maneira que fez existir o mundo terreno. Então, né, pra mim esse tipo de questionamento nem passa mais, mas se tu na tua cabeça tu pensar, não, a gente vai só morrer e virar pó, eu tô te alertando, tu não vai morrer e virar pó, hein? Um dia tu vai ter que arcar com as tuas escolhas, com as tuas decisões, e nunca é tarde, por isso que diz que nunca é tarde pra se arrepender, porque nunca é tarde pra tu pensar a respeito das coisas que tu já fez e tu começar a pensar, não, eu quero evoluir, eu quero ser alguém melhor, entendeu? Porque enquanto tu estiver vivo, tu ainda pode fazer o certo, sabe? Mas tu tem que fazer, não te esquece, se a gente for colocado aqui pra viver, se a gente tá vendo essa vida, se eu tô acordado, se eu tô conseguindo falar com vocês aqui, é que na minha opinião existe uma intenção de que o ser humano evolua, sabe? Que a gente se torne melhor, e na minha opinião, daí para ser melhor eu vou ter que dizer que seria um pouco mais civilizado, entendeu? Um pouco mais, sabe, gentil com os semelhantes, sabe? Aquela velha, a balela mais simples do pensamento tido como cristão moderno, sabe? Que é do amar o próximo como a si mesmo, sabe? Não fazer pros outros aquilo que tu não quer que faça pra ti, sabe? Essas coisas, sim, realmente, eu acho que o Deus que nos criou quer essa daí, entendeu? Ele quer que a gente evolua. Agora, por que que ele quer? Por que que é necessária essa evolução? E o que que a gente vai fazer depois de ter evoluído? Olha só. Essa daqui eu não tenho nenhuma explicação assim na minha cabeça ainda, nada que eu consiga falar para os outros que seja algo razoável, sabe? Que seja algo sólido. Por que que Deus quer que a gente evolua? Realmente daí é o momento que eu me curvo diante da grandeza dele, da sabedoria dele, porque tipo, eu não consigo imaginar por que que ele quer que nós sejamos os melhores humanos possíveis, sabe? O que que ele vai fazer com a consciência perfeita, sabe? Quando ele conseguir, assim, olha só, agora que eu tenho essa consciência humana perfeita, que ele já reencarnou 225 vezes, ele aprendeu tudo que ele podia aprender com seus erros, com suas escolhas, e ele evoluiu, e agora ele não faz mal, e ele é isso e aquilo, e agora o que que ele vai fazer com isso, sabe? Por que que a gente está evoluindo e reencarnando nesse loop? Isso daí é outra das coisas que eu ainda não sou capaz de dar para ninguém uma explicação, né? Mas no presente momento é isso que eu tinha para falar, entendeu? E eu vou parar por aqui porque eu acho que dá pra. Eu fiquei com vontade de falar algumas coisas mais absurdas, só que as coisas mais absurdas eu vou guardar para um programa que daí eu falo que é com um caráter sensacionalista, sabe? São coisas assim, teorias selvagens que eu tenho na minha cabeça porque eu ainda não sou capaz de dar uma explicação assim racional pros outros, sabe? Então é simplesmente um chute, um tiro no escuro, sabe? Um bagulho assim doido que eu não tenho como elaborar de maneira racional. Mas, né? Então eu espero que vocês tenham entendido qual é a minha opinião, assim. Então, eu acredito em motor inicial, eu acredito em Deus, entendeu? Não, ele não é que nem a descrição que tu vê em qualquer livro sagrado por aí, não. Mas ele existe, entendeu? Ele
de alguma maneira ele fez as coisas fluírem. Então eu acredito em motor inicial, eu acredito em mundo espiritual, né? Que acredito em que as pessoas desencarnam, que tem outros seres além dos seres humanos mortos nesse mundo, na nossa volta, que eles afetam a nossa vida de uma maneira, mesmo que tu não enxergue, eles podem te afetar de uma maneira não sólida, não do tato, mas, né, de outras formas e tudo mais. Então eu acredito em reencarnação, acredito que a alma vive para sempre, que a gente reencarna, que a gente volta em outro corpo e que a alma não tem sexo, não tem gênero, não tem nada disso. Então eu acredito em reencarnação, eu acredito em purgatório, eu acredito em karma, acredito em acertos de contas divinos, sabe? Quando tu morrer, tu vai passar por uma limpeza, vão tirar de ti todos, tu vai sentir na pele o peso de cada escolha que tu fez, né? E tu vai ter que dizer adeus para todas as tuas concepções mundanas, sabe? Todas as coisas, as bobagens que tu acreditou, assim como eu acreditei em muita bobagem, assim como eu sei que eu amo muita coisa que quando eu morrer não vai existir mais, tá ligado? Algumas das coisas que tu experiencia aqui nessa vida, que tu experimenta nessa vida, são de verdade, são coisas que tu vai levar contigo até depois da tua morte. Mas a maioria das coisas que a gente vive aqui não é verdade, é ilusão, e eu sei que eu caio em muitas delas, entendeu? E que essas coisas vão ter que ser tiradas de mim, porque ninguém entra no mundo ninguém entra no mundo acima, sabe? Com os vícios do mundo abaixo, sabe? Pra tu ir adiante, tu tem que estar numa outra etapa. Então eu sei que esse reajuste de contas vai vir pra todo mundo, inclusive pra mim, mas eu tento não fazer as piores coisas, né? Eu prefiro ser sei lá, prefiro ter alguns hábitos e alguns vícios, algumas compulsões que são condenáveis, do que outras coisas que eu acho que são muito mais condenáveis, que eu espero nunca cruzar esse limite, né? E por fim, eu acredito em evolução, entendeu? Eu acredito que Deus nos colocou aqui na Terra e nos deu a oportunidade de ser a força dominante, a espécie dominante, não porque a gente deve fazer o que a gente bem entender e destruir o mundo, destruir as outras espécies, estuprar os recursos nacionais, estuprar os recursos mundiais. Ele nos deu essa oportunidade para a gente entender a nosso senso de responsabilidade, sabe? A gente entender que agora que a gente está numa posição que nenhuma outra espécie nunca conseguiu aqui, em questão de transformação, né, do ambiente, transformação da realidade, as coisas que nós podemos fazer, sabe? Nós podemos ditar o futuro do planeta de uma forma que nenhuma outra espécie no mundo já pôde, sabe? Nenhuma outra espécie conhecida que já existiu aqui na Terra era capaz de fazer o que nós podemos fazer. A gente pode mudar por completo não só a paisagem, como as espécies que existem aqui, entendeu? A flora, a fauna, a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade. Então, essa questão da gente, eu acho que a gente tem que evoluir mesmo, a gente tem que se tornar melhor e mais foda do que todos os nossos antepassados, né? A gente tem que ser mais sábio, a gente tem que ter, sabe, várias coisas erradas que nossos ancestrais fizeram, a gente tem que parar de fazer, e tudo que eles fizeram de certo, a gente tem que usar como plataforma para fazer mais ainda, entendeu? Então eu acredito que Deus quer que nós evoluímos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas o que nós vamos fazer depois de ter evoluído o suficiente a ponto de não precisar mais reencarnar no planeta Terra? Bem, aí eu só posso falar especulações doidas que eu guardo para outro programa, não sei quando, não sei se vai ser na sexta-feira, mas é isso aí. Espero que quem me ouviu aqui viajando sobre todas essas questões tenha curtido, e sexta-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.